Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelas palavras que o Senhor tem hoje para a tua igreja. E o Senhor sempre tem o melhor para nós. Sempre a palavra que precisamos para reinarmos em vida. Palavra que vem para nos orientar. Palavra que nos traz vida verdadeira, paz, consolo, dias melhores sobre a terra. Nós te damos graças, porque o Senhor nunca deixa faltar o pão nosso de cada dia, que é o evangelho da tua graça em nossas vidas. Portanto, recebemos que temos a mente de Cristo para compreender, para entender perfeitamente a palavra de hoje, a glória de hoje, em o nome do Cristo ressuscitado. Louve a Deus com as suas palmas. Receba, você tem a mente de Cristo para entender a palavra de hoje. Hoje nós vamos à segunda parte do tema, unção. 2 pontos. Mistério de Deus, parte 2. Você que me acompanha aí do outro lado, na internet, vou repetir. Anota aí no caderninho. Unção, mistério de Deus, parte 2. Eu recebo, você que está aqui, você que está me acompanhando do outro lado, você tendo grande compreensão de Deus em sua vida. A mente de Cristo ativada para compreender esse assunto, esse tema. A unção ministerial, abençoados, é Deus que dá. Não é algo que vem de homens, é dom de Deus. A unção ministerial é dom de Deus. Essa é uma escolha de Deus. Como disse Deus através da boca do profeta Jeremias, e a gente pode confirmar isso com Bíblia, capítulo 3, verso 15. Abra sua Bíblia em Jeremias 3,15. E essa primeira evidência será o nosso ponto de partida nessa segunda parte. Unção, mistério de Deus. E começa assim. Jeremias 3,15. Palavras do nosso Deus. Dar-vos-eis, pastores, segundo o meu coração. São palavras da soberania de quem? De Deus. Segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. É muito bonito você ver Deus governando a sua igreja. Deus orquestrando tudo. Olha, sou eu que separo, sou eu que escolho. Vem de mim essa unção. Homens sobre a terra, para iluminar a vida do meu povo, para trazer luz para o coração do meu povo. Isso não é uma escolha dos homens, é minha. Por aqui você vê que a unção ministerial é uma escolha de quem? De Deus. Essa separação ministerial é dada por Deus. É uma decisão exclusiva do nosso Pai para iluminar o caminho do seu povo com a sua palavra. Esse é o propósito daquele que tem a unção de Deus em sua vida, a unção ministerial. Pastor, por que Deus escolhe pessoas para essa missão e outras não? Não sei. Abençoados, há coisas que é mistério de quem? De Deus. Como está aqui, ó. É uma soberania dele. Dar-vos-eis, pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Aí eu pergunto, alguém na internet, do outro lado, tem autoridade para mudar isso? Não. Nem eu tampouco. Há pessoas na internet querendo mudar isso, mas não vai conseguir nunca. Porque é uma soberania de quem? De Deus.
E escrito está: louvado seja o nosso Deus. Então, é uma decisão dele, são coisas de Deus. Ah, pastor Sandro, eu não acho que tal pastor lá, aquele lá, tem a unção de Deus. Não cabe a nós julgar se é ou não é. Como também não cabe a nós realizar um julgamento. Ah, o fulano é joio, eu sou trigo, mas ele é joio. Aquilo ali, meu Deus do céu, é da má semente, mas eu sou trigo. Não cabe a nós estar realizando nenhum julgamento. Não se esqueça que antes de Paulo ser o apóstolo da graça, ele foi perseguidor da igreja de quem? De Deus. E ele consentiu na morte de Estevão. Se põe a pensar nisso. Não perca o seu tempo com essas coisas de julgamento. Ah, eu não creio, eu não acredito que tal fulano daquela igreja lá, daquela catedral, seja homem de Deus. Não se esqueça que você veio do sistema religioso. Um dia você estava lá sentado, defendendo com unhas e dentes aquele ensinamento. Então podemos concluir que você é joio. Porque se eles são no seu julgamento, você também é, porque você veio de lá. Por isso não podemos. Essa é uma situação muito ruim para a igreja. Estar julgando. Está falando que o pastor A, o bispo A, o missionário B, C, é lobo, é joio. Não cabe a nós esse tipo de julgamento. O que nós temos que realizar aqui é combater a doutrina enferma, doente. Essa é a nossa função, combater o bom combate. Porque existe a sã doutrina. Eles estão pregando uma doutrina o quê? Enferma. Pondo medo nas pessoas, contaminando a mente dos filhos de Deus. Então nós temos que, com a verdade, combater o quê? A mentira. Mas jamais, dentro da igreja, rebanho de Deus está realizando julgamento. Ah, esse aí é joio, esse é lobo, o missionário tal também. Não cabe a nós. Porque Paulo teve um passado. E, no entanto, Deus o escolheu e deu a ele unção o quê? Ministerial. Você tem uma vida para arrumar. Você não tem que perder tempo com isso. Tem muitas pessoas na internet perdendo tempo com isso. Amado de Deus, você tem uma vida para arrumar. Uma vida para ser feliz. Você tem uma vida a conquistar. Então não perca o seu tempo em ficar julgando o tempo todo quem é e quem não é. Ah, esse é de Deus, esse não é. E fazendo longos textos, e que se tornam chatos à beça, julgando. Ah, o missionário tal ainda coloca a foto do missionário da tal igreja. Isso acontece muito na internet. Quem somos nós para estar julgando? Nós não temos que estar julgando ninguém. Isso é um mistério de quem? De Deus. A Bíblia diz que existe o joio e o trigo. Mas quem é o joio? Não sabemos. Mistério de quem? De Deus. Quem é o lobo? Mistério de Deus. Como também Deus separa homens e coloca sobre a terra com a missão especial. Com a missão de realizar coisas importantes na vida do seu povo. Essa separação é uma escolha de Deus. É um mistério de quem? De Deus. Vamos à próxima evidência. Muito importante que eu quero compartilhar com vocês no segundo livro das Crônicas, 20:20. Abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, 20:20. E começa assim, ó. O segundo livro das Crônicas, 20:20. Deus aqui usa a vida do profeta Josafá para nos dar essa glória tão maravilhosa que é objeto do tema de hoje. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis o quê? Seguros. Pausa. E estareis com medo? Não. Estareis preocupados, inseguros? Não. E estareis seguro. Essa é a função
do homem de Deus. Passar segurança para você. E louvado seja Deus que aqui você tem recebido isso. Passar segurança. Cristianismo, meu amado, é para dar paz no teu coração. Aliás, você que crê em Deus, nunca deve andar com medo de diabo. Você que crê em Deus nunca deve andar com medo de inveja, de olho grande. Você nunca deve andar com medo de macumba que a vizinha talvez ela fez para você. Pastor, eu desconfio que a minha vizinha em algum momento ou recentemente fez alguma coisa para mim. Quem crê em Deus não pode andar sobre a terra com esse medo, carregar esse medo, nutrir esse medo no coração. Você que me ouve aí do outro lado, anule isso do seu coração. Pastor, parece que o Senhor lê os meus pensamentos, pois eu carrego essa preocupação. Não é que eu li os teus pensamentos. É que Deus me dá inspiração. Ele recolhe os pensamentos de preocupação que está no seu rebanho e me usa para, na palavra, confortar você, trazer luz para o teu caminho. Você não pode andar sobre a terra com esse medo, que talvez a vizinha fez alguma coisa contra você. Como também, você não pode, quando vê um livro numa livraria, olha, está escrito aqui, ocultismo. Já nesse outro livro, orixás. E já naquele outro, espiritismo, segundo fulano de tal. Sangue de Cristo tem poder, está amarrado em o nome de Jesus, eu repreendo também. Você que anda assim, você desconhece o poder de Deus que está em você. Há um poder em você. E esse poder me ensina você que Ele é único sobre a terra. Há um só Senhor, uma só força, um só batismo. A força do nosso Deus é única. Meu amado, acompanhe aqui no telão, sem você sair dessa leitura que estamos, não precisa você sair daqui, do livro das crônicas. Coloca aqui no telão Efésios, capítulo 4, verso 5. Olha só, olha o começo da leitura no Evangelho. Efésios, capítulo 4, do 5 ao 6, nós vamos meditar. Mas Paulo, amando de Deus, diz assim: há um só Senhor. Quantos senhores? Um. Então, não pode ser dois. O Evangelho diz que é um só. Há um só Senhor, uma só fé e um só o quê? Batismo. Se você crê no diabo e no Senhor, Criador dos céus e da terra, são dois senhores. Eu me faço entender? São duas forças. E quem tem o conhecimento do Evangelho não pode andar crendo em dois senhores. É um só. Ou você crer no diabo, ou você crê em quem? Em Deus. Não pode ser dois. Porque o Evangelho diz, há um só. Como também o batismo. Se você crê no das águas, então você está andando sobre a terra crendo em dois. Porque o único batismo dos filhos de Deus é o batismo de Cristo, a sua morte e ressurreição, que ele diz lá em Romanos. Ou você fica com o de Cristo, ou você fica com o das águas. Não pode ser dois, tem que ser um só. Quando ele morre, você morre junto. Quando ele ressuscita, ressuscitamos todos junto com ele, diz lá. Justificados e abençoados para sempre. Então não precisamos molhar nossa carne na água para remover pecado. Cristo já fez isso por nós. Então, por isso Paulo diz, não são dois batismos. Depois da cruz, é um só. Um só. Aí depois diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Quem é que está dentro de você? Deus. Um só. Louve a Deus. Um só. Então, é característica do homem de Deus, que tem a unção de Deus, trazer para você um alimento assim, que transmite vida, que transmite paz. Amém? Ele prega igualzinho o Deus da Bíblia. Como que eu sei, pastor, que aquela autoridade, aquele pastor, é o que Deus profetizou lá em Jeremias?
Pega as características. Pelas características você percebe. Porque ele fala, ele prega de conformidade, igualzinho ao Deus da Bíblia. Ele passa a mesma palavra. Ele não traz a sua interpretação, ele não põe medo. Olha, Jesus está voltando, hein? E se ele voltar, muita gente aqui vai ficar. Ele não passa esse medo. Nós somos povo de propriedade exclusiva de quem? Se o Senhor voltar hoje, amanhã ou depois da manhã, você é dele, para todo sempre. Amém? Não devemos ter medo de nada disso, nem tampouco de macumba, de inveja, de diabo, demônio. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, voltemos à leitura aqui, do segundo livro das Crônicas 20:20, na metade do verso, que é o objeto do tema de hoje. Crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Seguros. Diga, eu recebo essa palavra. Você tem que andar sobre a terra com essa firmeza, com essa certeza. Não, habita um Deus dentro de mim. Eu não posso andar com medo disso nem daquilo. Sou mais que vencedor. Aí depois esse mesmo Deus diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Que são os homens de Deus, que ele, Deus, separou, escolheu para coisas especiais aqui sobre a terra. E que isso é um mistério de quem? De Deus. Dele. A prosperidade, as promessas, por aquilo que estamos lendo aqui, vem de Deus e passa pelos homens de Deus. Porque aqui diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Então as promessas vêm de Deus, passa pelo homem de Deus, para depois chegar aonde? Na tua vida. Que Deus separou com unção ministerial, para executar isso em nosso caminho. Por que é assim, pastor? Porque não é de uma outra maneira. Mistério de quem? De Deus. Está aqui, ó. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele quis assim. Ele é que fez essa separação, essa escolha. Só recordando, e você vai lembrar disso porque fizemos menção sobre isso na primeira parte, a prosperidade da viúva de Sarepta passou pelo homem de Deus Elias. Foi necessário que Elias fosse à casa daquela mulher. Para ela o quê? Prosperar. E está bem descrito lá, da seguinte maneira, eu vou ler aqui para vocês. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Porque nas palavras de Elias estava a palavra de quem? De Deus. Anote aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 15. Então essa evidência comprova o que nós estamos lendo aqui no segundo livro das Crônicas 20:20. Que as promessas vêm de Deus, passa pelo homem de Deus, para depois chegar a você. E louvado seja Deus por essa escolha. Com isso, com esse entendimento, não pode haver nenhuma falta de respeito da sua parte para com aquele que Deus ungiu. Nenhuma falta de respeito, nenhuma falta de respeito para com aquele que Deus colocou diante de você. Principalmente, quando Ele estiver ministrando a palavra para a sua vida, declarando o que está aqui na Bíblia, chamando à existência as coisas para a sua vida. Você tem que ser um alguém a receber, amém? Eu recebo essa palavra, porque é uma palavra vinda de Deus e que está passando pelo homem de Deus. Como diz aqui no segundo livro das Crônicas 20:20, que eu tenho que crer na autoridade e prosperareis. O que é que o ungido de Deus ministra para você? A palavra. Então eu tenho que crer nesse ensinamento. Até porque tudo que eu ministro aqui você está confirmando daí. Está na tua Bíblia. É palavra de Deus que tu és um abençoado, mais que vencedor. Eu te declaro em saúde perfeita. Diga, eu recebo essa palavra. Você tem que ter bons olhos. E aí começa a se materializar. De glória em glória começa a acontecer os milagres em nosso meio. Prosperareis. Veja o que o apóstolo Paulo, por exemplo, fala na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12,
a respeito disso. Da consideração, do respeito que você deve ter àqueles que Deus ungiu com unção ministerial. Olha que palavra poderosa, maravilhosa que você vai ler aqui. O que eu quero com esse assunto é passar para vocês a seriedade que tem esse tema. Essa questão. Unção ministerial. A seriedade. O poder de Deus que há nisso. Você que entende, você que recebe, você vai ser muito feliz. Você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Você vai ter muitas alegrias, muita felicidade, muita harmonia na sua casa, na sua família, saúde em você, saúde na sua casa. Vai ser prosperidade total. Como eu falei na parte 1. Mas é necessário que você entenda, que você receba, porque há uma seriedade nisso. Se não houvesse, o apóstolo da graça não estaria falando, como vamos ler aqui. Na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. O que é apreço? Consideração, respeito. Eu estou lendo aqui conselhos do apóstolo da graça, Paulo. É ele que está aconselhando o rebanho a proceder assim. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor, e vos admoestam. Pausa. Paulo conclui o verso 12, solicitando da igreja consideração aos que presidem no Senhor, e exortam ao rebanho. Ou seja, apreço, consideração àqueles que pregam para vocês. Tenham consideração àquele que tem unção ministerial e prega a mensagem, a palavra para você. Que traz a exortação para você quando é preciso. Que traz o consolo quando é preciso. Que traz o alimento para você ter uma família edificada. Uma vida conduzida em triunfo. Então, Paulo, nessa primeira evidência, fala, ó, tratem esses homens com respeito, porque eles existem para o nosso bem. Amém, abençoados? Verso 13. E que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Aí eu pergunto, pode a ovelha tratar o pastor com desprezo? Não. Pode a ovelha, quando ele traz um ensino, uma mensagem, o conselho, tratar esse conselho, essa mensagem com desprezo? Não. Amados, eu não quero você como o meu rebanho. O rebanho aqui é do Senhor e sempre foi e sempre será. No rodapé dos meus vídeos, todos eles, na internet, está descrito da seguinte maneira: a minha missão é fazer um povo para Deus e não para mim. O que eu quero, e repito uma vez mais, é mostrar para você que está aqui, todos vocês, e quem está do outro lado, a seriedade do assunto. Porque o rebanho aqui é do meu Deus. Ele apenas me confiou esse rebanho. E a quem ele confia, ele quer que apacente sem colocar medo, sem botar medo no coração. Tem que passar segurança. Tem que alimentar com a verdade, com a sã doutrina. Se está precisando de encorajamento, o pastor tem que trazer aquela palavra de esperança, de bom ânimo. Essa é a minha função aqui, trazer o alimento. A minha função é perpetuar aí dentro do teu coração tudo aquilo que Deus em Cristo Jesus já fez por mim e por você. Amém. Perpetuar o que você é. Perpetuar que tem anjos nos servindo. Perpetuar que tu és um salvo, um herdeiro de Deus. Por isso que quando declaramos aqui algo em sua vida, receba, creia. Porque Deus respalda. Eu te declaro em saúde perfeita. Tem anjo ministrando no teu trabalho.
Você vai sair desse mar de dívidas de você. Eu recebo essa palavra. Eu te declaro crescendo na sabedoria do alto, na palavra da graça de Deus. Eu recebo essa palavra como vinda de Deus e que está passando pelo homem de Deus. Veja, é característica daquele que Deus separou para apacentar o rebanho com conhecimento e inteligência. Aí eu pergunto uma vez mais, alguém na internet tem autoridade para mudar isso? Não. Que Paulo falou aqui? Não tem, nem tampouco eu. Nós estamos lendo aqui conselhos do apóstolo da graça. Tem pessoas na internet que, se pudesse, arrancava essa parte aqui. Esse Paulo não deveria ter falado isso. Pessoas que têm ódio, raiva de pastor. E que ficam o tempo todo na internet com textos e mais textos. Oh, são tudo lobo, são todos miseráveis, tem que morrer, tem que morrer. Cadê o amor, irmão? Misericórdia, que coisa horrível. Você andar sobre a terra com um coração assim, ou está dentro de uma igreja que o pastor, o tempo todo, está com a sua cabeça e seu coração envenenado dessa maneira. Veja, vocês nunca ouviram de mim, eu falando mal da pessoa, de ninguém, de nenhum pastor, de nenhum bispo aqui nesse púlpito. Olha que aquele pastor é isso, que aquele pastor é aquilo, vocês não sabem de nada. Tem mais para te contar. Não, o que nós fazemos aqui é combater a falsa doutrina que sai da boca deles. Agora, não cabe a mim julgar se é ou não é, porque isso é mistério de quem? De Deus. Então vamos manejar bem a palavra de Deus e andar sobre a terra com maturidade, em nome de Jesus, para não ficar na internet falando besteira. Tem muita gente falando besteira, meu Deus do céu. Que coisa horrível. É mais veneno do que amor. Aí fica um povo virado, um povo cheio de ódio, que se vê na rua o missionário tal, você é aquele que falaram que é lobão, né? Tu vai morrer agora que eu vou te matar, desgraçado. Porque o cara da internet falou que você é o lobo. Que coisa horrível. Isso não pode existir nunca em nosso meio. Amém? Vejamos uma evidência muito importante. E como é verdadeiro isso. Você declarar, você dar honras, você ter bons olhos com a palavra daquele que tem a unção de Deus. Olhe para mim. Você vai ver nessa evidência, se comprovando o que eu estou falando aqui, que você deve crer, que você deve receber quando a autoridade ministra para o teu bem. Receba essa palavra. Se você tem bons olhos, vai se materializar. Amém? Olha essa verdade aqui na vida do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Atos 3, 1. Aqui fala, em Atos capítulo 3, verso 1, a cura de um coxo. E começa assim. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que é que ele tinha? Unção de Deus. A unção ministerial que ele tinha. Declaro você com a mente de Cristo, ativada aí em você o nome de Jesus abençoado. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso demais. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Agora, pergunto a você, você já tem a resposta. O que era que ele tinha? A unção de Deus. A unção ministerial. Então, essa é a noção que você não pode o quê? Perder. Esse é o entendimento que não pode sair da tua cabeça.
eu não tenho ouro, eu não tenho nada material. Mas uma coisa da parte de Deus eu tenho. A unção dada por Ele. Então, em nome de Jesus, eu te declaro em saúde perfeita. E diz a narrativa que o milagre aconteceu. E o apóstolo faz um comentário no templo, olha. Verso 16, para remir o tempo. Verso 16, do mesmo capítulo 3. Olha só. Pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes. E reconheceis sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde o quê? Perfeita, na presença de todos vós. Então aquele homem recebeu saúde perfeita, o paralítico ficou curado. Ele ofereceu aquilo que ele havia recebido da parte de Deus. Você, quando olha para mim, nesse momento que estamos aqui, você vê o homem, a natureza humana. Mas por trás do homem, eu declaro você com a mente de Cristo, por trás dessa veste humana está o anjo de luz. Que Deus colocou aqui sobre a terra só para te ajudar. Portanto, nunca entre em contenda com os homens de Deus, picuinhas bíblicas, debates que não levam a nada. Nós temos que estar o quê? Como igreja de Deus, unidos. Amém? Olha o poder da unção do apóstolo Paulo. Em Atos, aqui mesmo, capítulo 13, verso 6. Olha o poder da unção que Paulo carregava em sua vida. Capítulo 13, a partir do verso 6. Aqui conta que havia um homem chamado Elimas que estava atrapalhando Paulo na pregação do evangelho, para que a verdade de Deus não chegasse ao coração do abençoado que ele estava ministrando a palavra do alto. E começa assim, ó. Havendo atravessado toda a ilha, até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. O apóstolo Paulo estava evangelizando, anunciando o evangelho a esse homem. Porém, esse mágico estava atrapalhando o negócio. Vamos ler, para que você entenda. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de quem? De Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. O Sérgio Paulo estava ali ensinando o evangelho e esse mágico estava tentando tirar o homem da senda da vida. Verso 9, capítulo 13 de Atos. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano. Pausa. Eu pergunto a vocês, será que o diabo faz filhos? Não. O único criador aqui sobre a terra, o único que gera alguma coisa aqui sobre a terra, filhos, é o nosso Pai. Porque eu pergunto para você, me diga uma única coisa sobre a terra que você possa dizer, isso aqui foi o diabo que gerou, que criou. Me diga uma única coisa. Pelo menos uma planta, um passarinho, um ser humano, não tem. Tudo é criação de Deus, até o mal, até as trevas. Quem criou? Deus. Até o próprio Satanás que foi destruído na cruz, quem formou aquele anjo? Deus mesmo. Deus é soberano em tudo, abençoado. Ele é o único criador. Quando Paulo fala aqui, ó filho do diabo, ele está dizendo, ó filho do mal, das trevas, da carne, sai do caminho, você está me atrapalhando de colocar a semente da graça no coração do abençoado. Lembra das palavras de Jesus, quando ele falou para Pedro, arreda de mim, Satanás? Pedro era Satanás? Não. Mas, com isso, o que Jesus quis dizer? Traduzindo,
Sai da minha frente, ô pedaço de carne, não me atrapalha, eu tenho uma missão para cumprir. Está anulada a tua carne, Pedro. Ele estava se referindo àquele corpo de carne que estava atrapalhando ele ali. Arreda de mim, Satanás. Então, eu recebo você com a mente de Cristo. Infelizmente, a tradução aqui é muito ruim. Mas nós que temos a mente de Cristo entendemos com olhos iluminados, amém? Amém. Porque só tem uma fonte geradora de vida, só existe um Pai, o Deus da Bíblia. Só existe uma fonte que gera filhos, é o nosso Deus abençoado. Meu Deus do céu, ainda tem pastor nessa bobeira. Ah, esse aqui é filho do diabo. Filho de quem? Então quer dizer que o diabo está gerando filhos? Ele é criador assim como Deus? Para mim é novidade. Não existe, é um só que gera tudo. Desde Gênesis a Apocalipse. É umzinho só. E louvado seja. E como eu amo falar desse Deus. Como é bonito você ler a Bíblia e ver esse Deus governando tudo de forma tão maravilhosa na sua igreja. Nos dando esses detalhes lindos que nós estamos aprendendo aqui. Amém? E Paulo foi até bonzinho com esse homem. Veja o poder da unção de Paulo aqui, ó, na vida desse homem. Veja só. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia. Inimigo do quê? Inimigo de toda a justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás o quê? Cego, não vendo o sol por algum quê? Tempo. Olha, Paulo estava bravo, viu? Porque ele tinha zelo de Deus com relação ao quê? O Evangelho. E ele foi até bonzinho com esse homem, ó, tu vai ficar cego por um tempo. Poderia ser para sempre, né? Mas vai ser por um tempo para tu aprender a não mexer com aquilo que é sagrado. Abençoado, o que eu quero que você entenda, vou repetir mais uma vez e quantas vezes for necessário, a seriedade do assunto. Aqui você está vendo o poder da unção que Paulo tinha em sua vida. Falou, ó, eu te declaro, eu determino você cego por um tempo agora, em nome de Jesus. Continue lendo aqui, ó. Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa e a escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, o abençoado que Paulo estava evangelizando, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina de quem? Do Senhor. Infelizmente, esse homem precisou ver para crer que Paulo tinha a unção o quê? De Deus. A unção ministerial. Bem-aventurado é você, abençoado, que crê, que já recebe. Não, essa palavra que o pastor ministrou é bênção para a minha vida e eu recebo tomando posse. Bem-aventurado é você. Que coisa linda. Tem mais para você. Atos. Mais um pouquinho aqui. Nesse livro abençoado, Atos 14, verso 8. 14, 8. E começa assim, ó. Ainda aqui em Atos, capítulo 14, verso 8, e vamos ler o verso 9. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar de quem? De Paulo, o apóstolo da graça. Que fixando nele os olhos, Paulo, né? E vendo que possuía fé para ser o quê? Curado. Paulo olhou para o homem, para o paralítico e falou, esse homem me vê como homem de Deus. Ele tem bons olhos para comigo. Aí Paulo vem e declara, olha só o que aconteceu. Esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser o quê? Curado. Verso 10. Disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Amém? Porque Paulo viu nele que ele tinha bons olhos para com o ministro de quem? De Deus. O que foi que esse homem viu em Paulo? Diga, unção ministerial. Agora imagina se esse homem falasse, tá aí um ladrão.
como muita gente na internet faz. Está aí um picareta, esse Paulo aí é picareta, eu não acredito não. Eu só acredito em Deus, só em Deus. Ele não teria tomado posse o quê? Da cura. É por isso que muita gente vive uma vida sofrida e infeliz por causa disso. Ela está envenenada pelas redes sociais. E ela acha que todo mundo é farinha do mesmo saco, que nenhuma autoridade presta. E sai julgando, metralhando mesmo. Um veneno que foi despejado nela por uma outra pessoa que está envenenada. É como diz a palavra de Deus. Cuidado, hein? Enganoso é o coração, que pode se enganar com outro coração, que é enganoso, também abençoado, que me acompanha aí do outro lado. Será que o teu coração não está enganado por um outro coração que é enganoso? Pense. Veja a seriedade desse assunto. Declaro você reinando com a mente de Cristo e saindo desse ódio, dessa raiva. Então nós não podemos estar perdendo nosso tempo com isso. Nós temos, como eu falei no início, uma vida para arrumar, coisas para conquistar. Eu vou estar perdendo o meu tempo. Não cabe a mim estar julgando aqui nada. Se esse é, se esse não é, se é joio, se é trigo, se é... esse para mim não é um homem de Deus. Você não sabe. Mas ele está lá no sistema religioso. Você também esteve lá um dia. Então você também não é ovelha. E nem você que está do outro lado. E aí? Pastor, não julguemos. Agora você não quer que julgue. Não julguemos, pastor. Eu sou ovelha sim. Então, aplique esse entendimento também nesse assunto. Não julgue, porque não cabe a nenhum de nós estar julgando. Eu me faço entender, meus irmãos. Isso é um assunto muito precioso, que nós temos que ter olhos iluminados para com ele, em nome de Jesus. Se esse homem tivesse maus olhos, você é um picareta, Paulo. Você é um ladrão como muitos outros, um falso mesmo aí. Sabe, você é joio, lobão. Ele não teria tomado posse da cura. Mas é como diz aqui, né? Esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Paulo viu, meu Deus, esse homem me vê como autoridade do Senhor. E disse em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Que maravilha, tomou posse. Assim eu declaro a todos vocês. Em nome de Jesus. E não para por aqui não esse tema na sua segunda parte. Abra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo. 1 é o capítulo, o verso é o 6. E começa assim, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, ao pastor Timóteo. E começa assim, o capítulo 1, verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus, que é o quê? Em ti. E qual era o dom de Deus? O que é que ele tinha? A unção ministerial. Não se esquece disso não, Timóteo. Você tem algo dado por Deus que não veio de homens. Veja, existia o impor as mãos para ministério. Paulo sempre fazia isso, mas para confirmar aquilo que Deus já havia dado. Então Paulo consagrava aqueles que tinham unção ministerial impondo as mãos. Paulo fazia isso no seu ministério, mas não era ele que dava. Ele confirmava aquilo que já havia sido dado por Deus. Foi o caso aqui com o pastor Heraldo. Eu confirmei aquilo que Deus já havia dado a ele. E que você, rebanho de Deus, já havia identificado, reconhecido. Está aí um homem de Deus. Está aí a boca de Deus sobre a terra também. E hoje ele está aí ministrando a palavra também, junto comigo. Colaborando para que a graça chegue ao sofrido. E ele deixe de ser um sofrido. Em nome de Jesus. Então esse homem tinha o dom de Deus. Olha só. Reavives o dom de Deus que há em ti. Pela imposição o quê? Das minhas mãos. Porque a luta é muito grande daquele que está no púlpito. E Paulo falou, olha, Deus não te deu a unção para retroceder. Deus não te deu a unção para você se perder, não. Em preocupação, no medo, seja qual for a situação. Ergue-te
caminha, você tem algo a fazer, dado por Deus. É como nós aqui. É problema de um lado, é do outro, é situações que vêm, mas a gente sempre pedindo para Deus olhos iluminados, proteger nosso coração, para que a gente permaneça e cumpra a nossa carreira que está proposta por Deus. E tem mais, Tito, capítulo 2, verso 15. E aqui encerramos essa segunda parte, unção, mistério de Deus. E na próxima reunião vai ter a parte 3, hein? Não perca a parte 3. Tito, capítulo 2, verso 15. E diz assim, Paulo aqui na sua carta a Tito, ministro competente. Capítulo 2, verso 15. Diz essas coisas, exorta e repreende também com todo o que? Autoridade. Olha o dever do ministro. Falar com autoridade. Aquele que ministra a graça, no altar da graça, não pode ter medo. Não vou falar sobre esse assunto porque alguém pode ir embora. Eu não vou falar sobre isso porque eu posso perder esse irmão que está semeando aqui para manter esta obra. Não. Ele tem que ser forte e corajoso. E graças a Deus, eu tenho sido esse homem de Deus aqui. Eu não tenho medo dessas coisas. Eu não vou falar tal assunto porque o irmão pode ir embora. Se ele foi, é porque não era para estar aqui. E se ele voltar, é porque é o momento dele estar aqui. Porque os discípulos são de quem? O rebanho é de quem? Do Senhor, não é meu. Então é Ele que traz, como também Ele que tira. E se tiver que voltar, vai voltar também pela permissão de quem? Do Senhor. Porque o rebanho é dele. Não me pertence. E louvado seja Deus. Exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém o quê? Te despreze. Quem era Tito? Um servo com unção ministerial, dada por Deus, que Paulo confiou esse rebanho para que ele cuidasse. E que ele estava no capítulo 2, se você ler o 1 e o 2, olha, alerta o rebanho acerca de certas pregações falsas, ensinos mentirosos, alerta o rebanho do Senhor, Tito. Acorda o povo de Deus com o ensinamento da graça, e que ninguém despreza a tua autoridade, que foi dada por quem? Por Deus. Eu recebo todos vocês nesse mesmo respeito, nessa mesma consideração, nesse mesmo apreço aqui em nosso meio, em nome do Cristo ressuscitado. Isso, louve ao Senhor. E fique de pé e vamos orar, vamos agradecer a Deus pela glória de hoje. Nesse início de oração, você que está aqui, você que me ouve, de onde quer que você esteja, fale para Deus: Senhor, eu recebo a palavra de hoje. Fale isso em oração. Eu recebo a palavra de hoje em minha vida. E toda a providência que há nela. Ou seja, todas as declarações que o teu servo fez. Tudo que o teu servo de bom profetizou para a minha vida. Eu recebo toda a provisão das palavras abençoadas que foram determinadas nessa segunda parte desse tema em minha vida. Eu recebo a saúde em minha vida, a cura, o livramento. Eu recebo a prosperidade que foi profetizada. Eu recebo a paz que foi profetizada, a harmonia em minha família. Eu recebo tudo, tudo, tudo. Toda declaração feita aqui, eu recebo que se realize em minha vida. Fale isso. Eu recebo, Senhor, que se realize essa provisão, que se realize essa palavra em minhas finanças, no meu trabalho, na vida dos meus filhos. Eu recebo que se realize tudo que o pastor já tem profetizado na minha vida financeira, no meu trabalho, no meu comércio, nas coisas que eu faço. Eu me ponho de acordo, eu me coloco em sintonia, em nome de Jesus.
meu Deus, como autoridade constituída por Ti, Senhor, eu recebo consolo no coração dessa pessoa, Senhor, que talvez se encontra entristecida por um problema, ou por algo que não está saindo bem em sua vida, uma situação que está complicada, seja na vida de alguém aqui, ou na vida de alguém que está me ouvindo. Eu recebo essa pessoa sendo consolada em o nome do Senhor Jesus. De repente essa pessoa perdeu um ente querido. Eu recebo o consolo do Teu Espírito nesse coração, para que essa pessoa não ande com mágoa sobre a terra, para que ela não ande magoada contigo, Senhor, ao ponto de querer se esconder, de não querer falar mais com ninguém, por ter perdido esse ente querido, talvez quer até se afastar da palavra, não quer mais ouvir nada, não quer mais saber de nada. Meu Deus, eu recebo bom ânimo nesse coração. Eu recebo essa pessoa saindo dessa depressão, dessa tristeza, desse luto, em o nome do Cristo ressuscitado. E que ela retome a sua fé, a sua perseverança, a vontade de viver, de orar, de falar contigo, de estar ouvindo as mensagens. Eu profetizo vida em você, abençoado, que perdeu um ente querido e que se encontra como uma folha seca, murcha, já não sente mais alegria com nada, você anda sem sabor na vida. Eu recebo Deus dando sabor para a tua vida. Você que perdeu um ente querido por esses dias, você tendo sabor em sua vida, consolo de Deus, que assim seja. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa nuvem escura de sofrimento, de problemas, de dor, de preocupação, eu declaro que seja arrancada dessa vida. Essa nuvem escura de solidão, de tristeza, de angústia, de mágoa, de raiva, que tudo isso haja uma libertação, venha se dissipar a partir desse momento, por essa oração que nós estamos realizando aqui, meu Senhor. Que grandes mudanças venham, dias melhores para a vida dos teus filhos, dos teus escolhidos, desse povo abençoado que eu me dirijo agora. Porque você é um filho amado e abençoado por Deus. Tem anjos contigo aí. E diga: eu recebo essa palavra. Louve a Deus com suas palmas bem forte. Eu recebo essa palavra. Tenham todos um dia abençoado. E até a próxima reunião em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.